Pai querido, eterno Deus, nós queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor usa, meu Pai amado, seu filho, seu servo, meu Pai, assim como o Senhor tem usado. Agora eu te peço, meu grande Deus, meu Senhor, que não seja Ele, meu Pai, que transmite a palavra, mas que seja o Espírito Santo de Deus, através da vida dele, Pai querido. Nós estamos aqui esta noite, meu Pai, para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo. Aleluia, Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Tem alguém feliz com Jesus nessa noite? Meus santos, Deus há dias tem queimado meu coração para trazer esse ensino nessa noite. E durante o dia de hoje eu pedi muita graça e direção de Deus para trazer o ensino dessa noite em nossos corações. Alguns casais estão faltando nessa noite, foi avisar há dias. Eu não sei como é que um casal quer investir no seu casamento, no seu lar, se não quer participar de um culto de ensino para casais, para família. Toda vida cristã, ela é carregada de sacrifício, meu Deus. Às vezes as pessoas não querem sacrificar 1h30, 2 horas para aprender. E aquela 1h30, 2 horas pode mudar toda a trajetória da sua vida. E tem pessoas que não valorizam, não se sacrifica para ter um lar, uma família feliz. Eu, meus amados, faço de tudo para eu ter um lar feliz, de tudo. O que for necessário para eu fazer, eu faço, porque nada paga dessa terra do que ter um lar, uma família feliz. Nada. Dinheiro, reconhecimento, posições, nada disso substitui um lar feliz, uma família feliz. Por isso eu quero dizer aqui para vocês que vocês são bem-aventurados por estar nessa noite aqui. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Carlinho, da Letícia. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Vamos ler apenas o versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Assista escrito: contudo, se alguém não cuidar dos seus, especialmente da sua família, negou a fé e é pior que os descrentes. Amém? Bora repetir novamente? Contudo, se alguém não cuidar da sua própria família, ou em especial da sua casa, negou a fé e é pior do que os descrentes ou incrédulos. Nem poder aceitar, por gentileza, em nome de Jesus. Querido Deus, mais uma vez eu peço a tua graça, a tua inspiração, para ministrar a tua palavra nessa noite. Que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito Santo. Me esconda-me detrás de ti, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Meus queridos, eu pedi a Deus na palavra para nossas vidas, sobre nossas vidas pessoais, sobre nossos lares, sobre nossos casamentos, porque nós entendemos pela Bíblia Sagrada que o lar, a família, é o maior projeto de Deus na terra. Nada, você pode ou eu podemos conquistar e construir o maior império dessa terra, mas nada vai substituir a família, nada nessa terra. Por isso que quando Deus criou tudo, as plantas, os vegetais, as árvores que dão semente, que produzia, os peixes das águas, Deus criou o homem e pôs no jardim para cuidar. A Bíblia diz que Deus colocou ele para cuidar da sua criação. Só que a Bíblia diz que o homem não achou nenhum outro parecido com ele. A Bíblia chama idôneo. Então a Bíblia diz que Deus chamou Adão, fez com que ele dormisse, e da costela de Adão tirou ou formou a mulher. E a Bíblia diz agora, essa agora é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Deixará o pai a sua mãe, deixará o homem a mulher, seu pai a sua mãe, e unir-se-á os dois, e serão uma só carne.
Então, Deus projetou, Deus quem criou o homem, a mulher, e os uniu. Lá em Marcos, vai dizer que o que Deus uniu, não separa o homem. Então, Deus criou o homem e a mulher para que então os dois vivessem felizes e cumprissem o propósito a qual Deus tinha na vida do casal primórdio, lá do início. E nós conhecemos a história, e não é o tema sobre a queda do homem, mas sim sobre a família. Veja que nas Escrituras Deus sempre olhou com um olhar especial para a família. Nós sabemos que o nosso adversário, todos os dias, ele tenta contra nossas famílias. O nosso adversário, todos os dias, ele tenta contra os nossos lares, ele tenta contra os nossos relacionamentos, seja entre mulher e esposo, esposa e esposa, ou entre filhos com os pais, pai com os filhos. Ele vem com todas as forças, todos os dias, para colocar divisão entre as famílias, porque ele quer destruir o maior plano que Deus criou. O maior bem que Deus criou nessa terra foi o casal, o homem e a mulher, que constituiu a família. É por isso que o nosso inimigo ele tem raiva, porque anjo não casa, os espíritos caídos não casam, só homem e mulher Deus deu direito para que os dois, macho e fêmea, não é homem com homem nem mulher com mulher. Esse não é o plano original de Deus, mas o homem e a mulher Deus criou para que eles produzissem e vivessem felizes. Interessante que quando Deus juntou o homem e a mulher e colocou em um paraíso, Deus não colocou o homem no deserto do Saara. Deus não criou o homem e jogou fora em um lugar que não tinha como viver. Não, Deus colocou o homem e colocou na região mais bela, mais fértil, mais linda, que era o Éden. O Éden não era um país, o Éden não era um estado, o Éden era uma localidade, uma região, um espaço que Deus formou com toda a sua criação, criatividade, e colocou o homem lá com todas as delícias e perfeições. Ou seja, quando nós pegamos o plano original de Deus e a vontade de Deus, sempre foi que a família vivesse em paz, harmonia e comunhão com Ele. Aleluia. Veja que quando Deus criou o homem e a mulher e colocou no Éden, toda a tardezinha ele descia lá e conversava com eles, porque esse sempre foi o plano original de Deus, que o homem com a sua família vivesse felizes e na presença dele. Então nessa noite eu quero falar sobre os desafios da família atual. Repita comigo: os desafios da família atual. É bem verdade, meus amados, que hoje nós temos vários desafios. Tantas coisas vêm para nos atrapalhar, tantas coisas vêm para destruir a família, o lar. Mas a igreja de Jesus tem os ensinamentos de Cristo, a qual Ele deixou para a sua igreja, para estruturar e fortalecer a família. Pois bem, como introdução, você viu aqui Paulo dando a instrução para os obreiros e para o homem em si, a família em si. Aquele que não cuida especialmente da sua casa, da sua família, ele não está apto para cuidar das coisas de Deus. E olha o que ele fala ainda: e negou a fé, e é pior do que os incrédulos, é pior do que os descrentes. Então a ideia de Deus para a igreja dele e a família de Deus é que nós sejamos exemplos aqui dentro e lá fora. Nós somos cristãos, nós que fomos aceitos por Cristo, Ele quer que nós sejamos o que? Luz, referência para os demais. A Bíblia diz, na boca de Paulo, que nós somos uma carta escrita e lida pelas pessoas lá de fora. Ou seja, você e eu, que somos casados, e como crente em Jesus,
As pessoas ímpias que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, a Bíblia diz que elas olham para nós e lê Cristo em nós. E nós, como homens e mulheres de Deus que quer morar no céu, nós temos que fazer de tudo para que a nossa família esteja dentro dos princípios bíblicos e na presença de Deus. Imagina um casal de cristãos, de crentes em testemunho. Eu sei que os irmãos já ouviram muitas pessoas falando: olha, aquele casal de obreiraria é assim, aquele casal de crente é assim. Ou seja, muitos de nós, como cristãos e casados, como família cristã, muitas vezes nós não damos exemplo para as pessoas lá de fora. E a Bíblia diz que, aonde nós vimos, que nós temos que cuidar, primeiramente, em especial, de dentro de casa, da família. Ou seja, para que nós possamos pregar, para que nós possamos ser exemplos para as pessoas lá fora, primeiro nós temos que construir nosso lar para ser exemplo. E não é difícil, meu querido, basta nós abrir mão de ego, basta nós abrir mão de orgulho, basta nós abrir mão do nosso eu e realmente aplicar nossa vida, nossa fé naquilo que as Escrituras nos ensinam. A Bíblia manda nós amar o esposo, amar a esposa, amar os filhos. A Bíblia manda nós respeitar o esposo, respeitar a esposa, respeitar os filhos. A Bíblia manda nós cuidar, prover, orar pelo lar, pela família, pelo esposo e pela esposa e os filhos. A Bíblia manda nós fazer tudo isso. Já foi lido nessa noite: se nós não perdoar, nós não seremos. E isso é muito importante para dentro de um casal, de um lar familiar. Por quê? Porque às vezes nós ouvimos uma mensagem como essa que o André que leu hoje, aqui, em Mateus, que diz: se nós não perdoar, Deus não nos perdoará. E às vezes nós olhamos e pensamos que é com um irmão, ou com uma pessoa de fora, e não é. Essa palavra é universal, ou seja, serve para todas as esferas, ou seja, todas as classes de pessoas em posições, hierarquia no nosso meio cristão. Ou seja, serve também para o lar, a família, entre esposo e esposa, e filhos, pai para com filhos e filhos para com os pais. Quando a Bíblia diz: perdoai para que vós seja perdoado, aplica-se também para a nossa família. Esposos têm que perdoar a esposa quando dá dor de cabeça. A esposa tem que perdoar a esposa quando der dor de cabeça. Os pais têm que perdoar os filhos quando eles der trabalho. E assim igualmente, os filhos têm que perdoar os pais, porque tem mandamento também para isso. Pais, não irritem os vossos filhos. Então a Bíblia está recheada de ensinamento para nós estruturar e vencer esses desafios a qual a família tem enfrentado nos dias atuais. Eu poderia aqui falar uma série de coisas, não dá para falar tudo, então eu selecionei alguns pontos que Deus me deu no meu coração para falar com os irmãos nessa noite. Quem aqui quer viver anos e anos felizes no meio da família? Todos nós desejamos, todos nós lutamos para isso. E é possível sim. O mundo está ao caos, mas você está estruturado com a sua família e vivendo em paz. É possível sim, no século 21, você ser feliz no seu casamento. É possível sim, você ser feliz entre o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. O mundo está desacreditado. Fala uma série de coisas, mas nós, com base bíblica e as promessas de Deus, é que nós seremos felizes dentro de nossos lares. Por isso que o tema é desafios, porque viver uma família e buscar ser uma família feliz é necessário nós vencermos alguns desafios. Veja, de acordo com a Bíblia, o lar é um lugar onde deve haver paz, sabedoria, ordem e amor. Então, basicamente, a ordem bíblica para o casamento, para o lar, a família, é que tenha paz, sabedoria, ordem e amor. Só que para isso, cada participante da família tem que buscar isso.
Gaspar, Vicente, a família em si tem que buscar isso particularmente, individualmente, para que então se una. A unidade da família é algo lindo. Redobre atenção, meus queridos. A união, a unidade da sua família é algo muito importante, e isso requer o que? Romper com algumas coisas. Nós temos que romper com algumas coisas para ter essa unidade na família e viver aquilo que a Bíblia tem para cada um de nós. Por exemplo, de acordo com a Bíblia, o lar tem que ser lugar de paz, onde tem ordem, sabedoria, paz. Mas para isso, cada integrante da família tem que decidir no seu coração o quê? Os princípios bíblicos. Não, meu esposo amanheceu assim nessa noite. Passou a noite daquele jeito, amanheceu um dia assim. O que eu tenho que fazer como uma mulher cristã? Acordar orando. Isso aí não é de Deus. Eu vou orar, e quando ele vier para brigar, eu não vou. Não tem um ditado popular que diz que quando um não quer, Deus não briga? Aí o esposo crente também tem que ter a sensibilidade de dizer: eu agi de mau jeito, eu agi de má forma, eu agi, não foi correto. Então, se ambos os dois entrarem nessa concordância e com o pensamento bíblico, porque hoje está assim, hoje é do jeito que eu quero, ao que eu penso, o que eu acho, aí age conforme quer, age conforme acha, e não é assim. Se nós queremos viver o que a Bíblia diz para o casamento, para o lar, nós temos que quebrar algumas coisas, paradigmas, para quê? Para que nós possamos viver felizes. Imagina se eu, Ana Paulinha, várias vezes, se nós não nos policiássemos e abrisse mão de orgulho, abrisse mão de rancor, de ira, que todo mundo tem dia que só Deus e nós sabemos. Nós temos que abrir mão de algumas coisas para viver feliz no casamento, no lar, na família. Aí hoje a ideia do mundo é: não deu certo, larga. A ideia do mundo não é bíblica. A ideia do mundo, não, já tentei algumas duas vezes, não deu, chuta o pau da barraca. Não é assim, meu querido. Biblicamente, quando nós aceitamos a Cristo, a nossa vida agora está na mão de Cristo. Nós falamos sobre livre-arbítrio, sim, mas a Bíblia diz que Ele nos comprou com o seu sangue. Quando você compra uma coisa, ela é sua do vizinho? É sua que você comprou com o seu dinheiro? Então, a Bíblia diz que Jesus nos comprou com o seu sangue, ou seja, agora a palavra que impera em nossas vidas não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas o que a Bíblia diz, o que a palavra do Senhor diz a meu respeito sobre o meu casamento. Porque se eu buscar isso, meu querido, pode ter certeza que o seu casamento ele vai se encaixando. É como uma engrenagem. Uma hora ela desce para baixo, mas ela volta novamente e vai encaixando. Mas para isso eu tenho que deixar o quê? As ferramentas das Escrituras Sagradas encaixar aquilo que está fora do lugar. Eu tenho que me submeter aos ensinamentos das Escrituras. Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque nela vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então veja que para nós vivermos felizes no casamento, nós temos que ter um manual que as Escrituras Sagradas têm todos os nossos ensinamentos necessários para nós viver uma vida feliz dentro do lar. Minha esposa, meu amor, nós se complicamos. A Bíblia manda o esposo amar a sua esposa como a própria vida. Aí eu, como esposo, não quero obedecer o que está escrito. A Bíblia manda a esposa respeitar e submeter o seu esposo. Só que a esposa não quer viver essa parte. Aí vai contra as Escrituras, o casamento não vai para frente. Aí coloca a culpa no diabo.
Mas se nós submeter as Escrituras, pode ter certeza que vamos ter um lar feliz e estruturado. Eu lembro que quando eu casei com a minha esposa, já são quase 17 anos já, casado. Quando eu casei com a minha esposa, eu vivia brigando demais. Pense no casal que brigava, era mais a minha esposa. Uma hora ela que não abria mão, o orgulho lá em cima. Aí começavam os conflitos. Sempre ela estava certa e eu era o errado. Passava-se um tempo, aí era eu que estava certo e ela sempre estava errada. Mas quando realmente nós nos convertemos de verdade e passamos a amar as Escrituras como palavra primordial em nossas vidas, tudo mudou, meus queridos. Tudo mudou. Por quê? Porque as Escrituras agora é ela que nos guia. As Escrituras agora é ela que faz com que nós viva aquilo que nós quer para nossas vidas. Amém? Estou tendo um pouco de estudar com pessoas andando, viu? Pois bem, a estrutura do casamento, primeiro é necessário entender uma coisa. O casamento, o lar, a família, é um espaço onde a família se reúne, cresce, se fortalece e busca a orientação de Deus a praticar os valores cristãos. Ou seja, a família é para isso, não é para viver um antro de brigas e conflitos, mas pelo contrário, aonde nós nos reunimos para nos fortalecer, para buscar a orientação de Deus, para nós possamos praticar os valores cristãos. Não tem como dar errado, porque se nós buscarmos a orientação bíblica, não tem como dar errado. Vamos ter desafios, como é o tema, mas os desafios serão vencidos em nome de Jesus. Observe, a estrutura de um casamento bíblico significa construir sobre fundamentos estabelecidos. Por quê? Fadas, o que o vizinho diz? Não, mas é fortalecido, construído, fundamentado nas Escrituras. Meus amados, eu sei que hoje está muito difícil nós pararmos para ouvir. Infelizmente, muitos dos cristãos já não têm mais paciência para aprender o que as Escrituras ensinam, por isso o sofrimento é maior. Mas, se nós atentarmos no que as Escrituras nos ensinam, nós vamos entender que a família, o casamento é estruturado, fundamentado nas Escrituras, meu querido. É fortalecido nas Escrituras. Como? Colocando Deus no centro. Eu sempre falo, quando eu estou fazendo alguma cerimônia, para que o casamento possa ser feliz e próspero e abençoado, o casal tem que colocar Deus como centro. Não é o trabalho como centro, não é o dinheiro como centro, não é o carro como centro, não é a moto como centro, nada como centro. Não, meu filho, não é nada dessa terra. Deus tem que ser o centro do seu relacionamento. Se Ele for o centro, meu querido, observe o que eu vou dizer. Se o seu esposo amar Deus sobre todas as coisas, ele vai te respeitar e te amar. Se a sua esposa te amar a Deus sobre todas as coisas, ela vai te amar e vai te respeitar. Não tem como nós amar Deus como prioridade, acima de tudo, e não amar a pessoa que está do nosso lado. Não tem como. Porque quando o esposo for fazer qualquer coisa de errado, ele amando a Deus, vai dizer: o que meu Deus vai pensar? Se eu falar gritando com a minha esposa, o que meu Deus vai pensar? Se minha esposa me passar vergonha no meio das pessoas, o que meu Deus vai pensar? Porque tem casal que pensa que Deus se agrada quando eu grito com a esposa. Tem casal que pensa que Deus se agrada quando a esposa passa vergonha no esposo no meio das pessoas. Aí pensa: Deus não vai questionar isso não. Pelo contrário,
você está quebrando princípios bíblicos. Quando você fala gritando com a sua esposa, quando a esposa passa vergonha no marido e no meio das pessoas, você está quebrando princípios bíblicos e isso vai trazer atraso sobre a sua vida. Está aí porque que muitas das vezes as pessoas não prosperam. Existem algumas séries, mas aqui há alguns pontos. Pessoas não conseguem prosperar, não conseguem ser felizes, não conseguem receber bênção de Deus, como Deus quer fazer e derramar. Por quê? Quebra princípios. Princípios são inquebráveis, querido. Valores, às vezes, ainda são trocados, mas princípios são irrevogáveis. Princípios não podem ser removidos, meu querido. Os princípios bíblicos. Então eu estou te dando só algumas pinceladas do que impede de as bênçãos de Deus vir e Deus nos abençoar. Então Deus tem que ser o centro do relacionamento, do casamento. Se o seu esposo amar Deus sobre tudo, do que dinheiro, do que fama, do que trabalho, do que tudo, Ele vai te amar, mulher, como você nunca imagina. Pastor, o que eu faço para fazer então meu esposo ser essa pessoa? Incentive ele a buscar Deus com todas as suas forças. Incentive tudo o que você puder para levar o seu esposo a estar aos pés do Senhor, faça. Porque se ele estiver bem com Deus, buscando, se enchendo de Deus, ele vai te amar e vai te respeitar. Da mesma forma é o esposo. Quer ver a esposa cheia do Espírito Santo, ela te amando, te honrando? Incentive ela a buscar a Deus. Incentive. A minha esposa, eu sempre fui mais assíduo na obra do que minha esposa. Mas minha esposa demorou muito para ser essa mulher maravilhosa que ela é. Ativa que ela é hoje. Hoje está mais crente do que eu. Mas foi necessário um dia Deus falar para mim: deixa que eu vou tratar dela. Aí parece tanta coisa ruim nela, Deus não amassou ela. Então você que está com uma esposa, a esposa dando trabalho, não quer servir a Deus, dobra o joelho. Eu ia para o monte, eu orava na igreja, sempre um obreiro esforçado. E ela ia, mas não era como era para ser. Aí Deus foi apertando aqui, apertando ali, e hoje a mulher está mais frente do que eu. E eu louvo a Deus. Então, Jesus, Deus, tem que ser o centro da vida do casal. E tem mais algumas coisas mostradas sobre casamento, mas eu estou trazendo só uma visão, a direção que Deus está me dando nessa noite, amém? Pois bem, primeiro ponto dessa introdução é que você entenda isso: Deus como centro e como aliança maior no casamento. Observe, Eclesiastes 4:12 fala sobre esse laço, sobre essa unidade. O casamento bíblico não é apenas um contrato civil, mas uma aliança sagrada perante Deus. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar impede que o relacionamento seja guiado apenas, escute, por emoções passageiras, egoísta e cegalista. Se Deus não for o centro, e se nós não tivermos uma aliança verdadeira com Deus, nós vamos viver no nosso relacionamento só em emoções. E se nós vivermos nossos relacionamentos só de emoções, não que não vai ter, mas nós vamos ter o egoísmo vai crescer e nós vamos ter dificuldade de lidar para buscar a Deus. Você sabia disso? Por isso que lá em Gênesis 2 diz: deixará o pai, a mãe e a mulher, e unir-se-á os dois, e serão um só carne. Segundo, outra coisa que eu quero que os irmãos entendam nessa noite sobre família e relacionamento de casal é que o casal tem que entender. Gênesis 2:24 diz que deixará o pai, a sua mãe, e unir-se-á os dois, serão uma só carne. Deixar e unir. Gênesis 2:24 fala sobre deixar e unir. Sabe aquela mulher que casou, mas não deixa de viver na casa do pai e da mãe? Pastor, então você está dizendo que
casou, não pode ir mais na casa do pai, da mãe. Não é isso que as Escrituras ensinam. O que a Escritura ensina é que quando um homem e a mulher se casa, a prioridade dele agora é com o seu lar. Pai e mãe nunca pode deixar de visitar. Sempre que puder, vá, visite, abrace. Não fique tempo sem visitar seu pai, ou ligar, ou mandar mensagem. Mas tem mulher que quando casa, não deve mais na casa dos pais, porque ficar com seu esposo. Em contrapartida, tem aquele homem que casa do mesmo jeito. Não sai debaixo da barra da saia da mãe. Sendo que o mandamento bíblico é: deixa pai e mãe e unir-se-á, e os dois serão uma só carne. Ou seja, duas palavras: deixar e unir. Quando o homem e a mulher se casam, esses dois princípios tem que deixar e se unir. Agora, a sua família principal é o seu esposo e a sua esposa e seus filhos. Pai, mãe e a família mas a ideia de Deus é que você fortaleça o laço matrimonial e viva agora a sua família que Deus te deu. Eu sou pastor, conheço muita história, meu querido. Mulher reclamando que o esposo não sai, tanto ímpio como cristão. O cara casou e não sai da casa da mãe, do pai. A mulher quer ter um momento de intimidade com ele, lá está o camarada lá. A mulher quer ter diálogo, quer construir uma família, quer conversar, mas o esposo não larga a amizade de amigos, não larga a amizade dos pais, irmãos. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que para tudo temos um tempo. Então, o relacionamento também é assim. Da mesma forma é a esposa. Quando eu falo um, é os dois, referente aos dois. Mateus 19:5 também fala sobre isso, né? O princípio de deixar pai e mãe estabelece prioridade na família. Ou seja, quando o homem e a mulher prioriza a família, o esposo, a esposa e os filhos, o laço familiar é fortalecido. Como que eu quero construir um lar feliz de diálogo se eu não paro para sentar, para conversar com a esposa e com o esposo e com os filhos? Outra coisa que hoje nós vemos muito é que no momento de janta, ou jantar, ou almoço, quase não se vê mais o esposo e a esposa sentada com os filhos na mesa. É alguém com o celular para cá, todo mundo para lá, outro no quarto. E é tudo isso que o inimigo quer. Começa pela pequena coisa que ele vai entrando para separar os lares. Então, a partir de hoje, você que é casado, tem filhos, ou você só esposa e esposa, no momento de janta, almoço, sente com seu esposo, deixa o celular um pouquinho de lado, sente conversando como um homem ou mulher casada, realmente, diálogo, converse, fale alguma coisa, olhe no olho, converse com a mulher, converse com o homem, converse entre os filhos. Eu amo estar sentado na mesa com a minha esposa e com as minhas filhas. A minha esposa sabe muito bem disso. Eu priorizo isso. Não abro mão desses princípios. E eu creio que é por isso que meu lar tem sido um lar de bênção. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. A união deve ser sólida, formada, uma nova unidade familiar baseada na lealdade, meu querido. Ou seja, quando eu busco isso, eu estou buscando lealdade, a proximidade, unidade dentro do lar. Quando eu busco isso, começa a praticar esses princípios, você vai ver a mudança dentro do seu lar. Quem quiser falar, fale. Se você está buscando os princípios bíblicos, não muitos dias atrás, nesse mês passado, minha esposa recebendo mensagem, ligação, e até verbalmente falando, nunca mais vi aqui na minha casa. Por quê? Nós temos outras prioridades. Primeiro, entre a nossa família, nossos filhos e a obra de Deus. E nós nunca vamos deixar de fazer alguma coisa por eu ser feliz com ela e com nossos filhos e na obra de Deus para agradar A e B.
Por mais que nós amamos, se eu não estiver bem com a minha família, como que eu vou estar bem com outras pessoas? Eu tenho que estar bem, feliz com a minha família, dentro do meu lar, e assim então passar essa felicidade para as demais pessoas. Então, quem quiser, fale de mim, da minha esposa, família, de perto de nós, fale. Se eu estou falando que é certo, eu estou em paz com Deus. Lá na frente eles vão ver a nossa diferença, como tem visto. Amém? É a Bíblia, princípios bíblicos. Terceiro, o amor sacrificial. Lá em Efésios 5, 25, 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. E esse amor, lá do grego, do original, é amor sacrificial. Eu já trouxe para os irmãos aqui que a Bíblia tem pelo menos 3 tipos de amor: amor eros, amor vino, amor ágape. Ou seja, amor de pai para filho, filho para pai, amor de esposo para com esposo, esposo para com esposo, e o amor de Deus. E olha, interessante, quando a Bíblia usa a expressão que o esposo tem que amar a esposa e a esposa amar o esposo, não é, a palavra lá no original não é amor para esposo com irmão para irmão, filho para com filho, mas o amor expresso no grego original é amor sacrificial. Então o mesmo amor que Deus quer, o mesmo amor que Cristo teve para com o Pai e com a igreja, o amor sacrificial, é o mesmo mandamento, o mesmo amor que a Bíblia manda o esposo amar a esposa e a esposa amar o esposo. É um amor sacrificial. Ou seja, vou simplificar. Deus manda a esposa amar o esposo com amor sacrificial. Deus manda nas escrituras o esposo amar a esposa com amor sacrificial. Como, pastor? O que foi que Jesus fez pela igreja? Se sacrificou, dando a sua vida por nós. Então é esse mesmo amor que a Bíblia manda os cônjuges amar um ao outro. Ou seja, se eu quero amar minha esposa, eu tenho que ter sacrifício. Eu tenho que aturar ela nos momentos difíceis, no momento de estar dando trabalho para mim, mas sabendo que aquilo ali é só um momento. E lutar, trabalhar para construir uma feliz. E eu consegui isso. E ela também conseguiu mudar muita coisa em mim. E assim é a vida de um casal, de uma construção. Escute, falando sobre o amor sacrificial. O marido é chamado a amar sua esposa sacrificialmente, como Cristo amou a igreja, doando-se por ela. Está lá em Efésios 25 a seguir. Esse amor é paciente, bondoso e coloca o bem-estar do cônjuge acima de qualquer prioridade. Se você não priorizar o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, você vai se separar, ou você vai viver a vida inteira infeliz. Vou repetir. Se você não buscar viver isso que eu estou lhe ensinando, ou você vai separar, ou você vai viver uma vida inteira infeliz. Deus não quer isso para você nem para mim. Deus não quer. Nós temos que lutar. Se é um sacrifício, a Bíblia manda, então nós temos que sacrificar para ter mudança de ambos, para viver e construir esse lar tão sólido, firme e feliz. Amém? Respeito e submissão. 4 pontos aqui. Respeito e submissão. Efésios 5 e 21. Veja que no ponto 3 eu frisei sobre o esposo. A Bíblia diz: assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, assim deve os esposos dar a sua vida pelas suas esposas. Olha o papel que o esposo tem que fazer pela sua esposa. A Bíblia diz, não sou eu, na mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Se o esposo não amar a sua esposa, ele não ama a si mesmo. Se ele odiar a sua carne, que a sua esposa está odiando a si mesmo. Olha como é sério.
Então, esposo, pelo amor de Deus, busque a orientação bíblica e a viver aquilo que a Escritura ensina, e você vai ter um ministério abençoado, você vai viver uma vida espiritual estável, porque tudo isso atinge a nossa vida espiritual. Quando o casal só vive em brigas, quando o casal só deve se gladiando, sem buscar os princípios bíblicos para o lar, para o casamento, até a sua vida espiritual ela tem problema. Então busque ter esse equilíbrio, busque. Se os dois quiserem, com certeza você vai construir esse lar feliz. Agora a Bíblia diz que um jugo desigual, um reino dividido não subsiste. Jesus falou sobre isso. Se o casal está em conflito, e não tomar a decisão que eu tomei com a minha esposa, nós somos crentes, queremos morar no céu, e nós estamos assim. Então nós começamos a participar mais de culto de ensino, passamos a buscar mais, falar, ouvir sobre casamento para aprender. E assim nós fomos mudando, e hoje somos um casal exemplar. Amém? A minha esposa falou que ela sempre, antes de ser crente, eu quero um marido crente. Olha, uma família católica, nunca tinha pisado numa igreja evangélica, mas chorava a Deus pedindo um homem crente. Aí eu dei para ela um homem crente, pastor. E eu falava, Senhor, eu também quero uma mulher que me respeite, uma mulher que me honre, porque isso é a Bíblia. E Deus me deu uma mulher que me respeita e que me honra. Louvado seja Deus por isso. Quarto ponto é respeito e submissão. Efésios 5, 21. 1 Pedro 3, 7. A esposa é chamada a respeitar e se submeter à liderança do marido, enquanto o marido deve amar e dar honra à esposa. Veja que é uma engrenagem, é um conjunto. O marido completa a esposa e a esposa completa o marido. É um completando o outro. Se a esposa respeitar, se submeter à autoridade que Deus colocou sobre a vida do esposo, lógico, o esposo não pode ser arrogante também, porque um versículo abaixo diz que o esposo tem que honrar a esposa. Então é os dois. Se os dois cumprirem isso, meu querido, não tem como o diabo achar brecha. Ele vai tentar, sim. Ele tenta a esposa, tenta os filhos, sim. Mas se nós tiver o quê? Blindados nas nossas mentes com as escrituras, Paulo diz em Efésios 6 que capacete da salvação, ou seja, contra os dados inflamados do maligno, ou seja, jogando seta, jogando os pensamentos contrários para eu fazer isso com a esposa, para ele fazer isso com o esposo. Isso são o quê? Dados. E a ordenança bíblica é: coloque o capacete da salvação para se revertir contra essas ciladas do maligno. O marido deve honrar a esposa, entendendo-a como um vaso mais frágil, ou seja, o esposo tem que entender a esposa, não é fácil. O marido tem que entender as mulheres. Eu sei que eu não falo isso, eu também falo para algumas mulheres, também é fácil entender alguns esposos que só Jesus é casa. Mas veja, entendendo a esposa como um vaso mais frágil, a Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil. A esposa pode estar terrivelmente brincando, se esperneando, mas se o esposo se colocar em pé como sacerdote e dar uma palavra mais alta, é diferente. Só que é com sabedoria, usando a Bíblia. Se os dois são crentes, então eles vão se submeter ao que a Bíblia manda nós fazer. Quinto, fidelidade e honra. Mateus 19, 6, Hebreus 3, 4. O casamento é um compromisso vitalício, ou seja, exclusivo. Deus estabeleceu o casamento para ser único, caracterizando pela fidelidade, ou seja, para ser único, para ser um só. Algumas características.
existe, qual que é? Fidelidade, honra, respeito, amor, sensibilidade para ouvir o outro. Às vezes a esposa não está no dia bem, e nós temos que ter a sensibilidade para entender que ela não está bem. Da mesma forma, é a esposa, às vezes ela tem que ter a sensibilidade e entender que o esposo não está bem. Às vezes está até falando com as negras, às vezes os homens são tudo, viu? Às vezes Deus colocou, de forma simbólica, Deus colocou a esposa do lado do homem para como se fosse o Espírito Santo. A Bíblia diz que ela é o quê? Ajudadora. E quem ajuda a igreja? O Espírito Santo. E a 99,9%, quando a esposa diz: homem, não faça isso, não vá para tal lugar, e ele faz, 99,9% está errado, não dá certo. A esposa tem uma sensibilidade terrível, meu querido, para auxiliar o homem em dias difíceis, em decisões. E nós homens temos que ter essa sensibilidade. Eu já ouvi várias vezes pessoas da família dizendo: olha, está sendo mandado para a esposa. Estou nem aí, fala o que quiser, eu quero viver feliz. Essa minha esposa é uma mulher de Deus e está me dando direção pelo Espírito Santo. Se ela quer o meu bem, por que não vou dar ouvido a ela? Da mesma forma, a esposa, e assim vice-versa. Agora, nós, seres humanos, nós não somos bestas, né? Logicamente, tem coisa que a esposa quer fazer e nós sabemos que não é certo, então nós não podemos fazer o gosto dela. Da mesma forma, às vezes a esposa quer fazer alguma coisa, a esposa quer fazer alguma coisa e nós estamos vendo que está certo e não podemos aceitar. Nós temos que ter a sensibilidade e ter o discernimento ali no momento. Amém? Vamos para a mensagem? Eu tenho 12 minutinhos para concluir aqui. Então, como vencer esses desafios da família atual? Primeiro, repita comigo: servindo ao Senhor. É muita mais coisa, é bem abrangente, muita coisa. Então, eu só separei algumas coisas que nos ministrou em meu coração para nós. Então, para nós vencer esse desafio da família atual, a primeira coisa que nos ministrou em meu coração foi de servir ao Senhor. Meu querido, eu nunca vi uma geração de família com tanta dificuldade em servir a Deus. Serve o governo, serve o político, serve A, serve B, mas como é para se posicionar, para servir a Deus de verdade, muitas famílias não querem. Estão chorando sangue, estão definhando, estão sofrendo, mas mesmo assim não decide servir a Deus. É um desafio hoje terrível, meu querido. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Estou resumindo aqui. Acontecendo muitas coisas na sua família, mas mesmo assim é uma dificuldade terrível para ela se posicionar, ele se posicionar e dizer: realmente vamos servir a Deus. Nós visitamos, nós ensinamos, nós oramos e às vezes até choramos. Eu já fiz muito. Pessoas que não é nem da nosso ministério, eu estou lá orando, orientando e chorando. Bora servir a Deus, é tão bom. É aos pés do Senhor que vamos vencer. É aos pés do Senhor que vamos ter mudança e vamos ter um lar restaurado. É o primeiro desafio hoje que eu vejo na minha visão de pastor para as famílias atuais. É um desafio de servir a Deus. Quantos? Os pastores sabem, pastor Vicente, os obreiros, os irmãos sabem. Cada um aqui já chamou alguém para ir ao culto. Cada um de vocês já chamaram, já oraram por pessoas e famílias para que elas tomassem a decisão de servir a Deus, para que aqueles momentos difíceis da vida dela tivessem a solução e a sua alma recebesse a salvação e refrigério. É o primeiro desafio que eu vejo hoje, é o desafio das famílias se posicionarem e servir a Deus.
Servir a Jesus é uma decisão pessoal, filho. Jorge, é uma decisão. Se eu quero ser feliz, e o primeiro de tudo, se eu quero morar no céu, porque para mim isso é o de tudo. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Essa é a maior promessa. Depois dessa, eu ser feliz com o meu lar. Eu ver minha esposa sorrindo. Eu acordar pela manhã cedo e ver que ela está bem, as minhas filhas estão bem. Isso é a minha maior riqueza. Ver que meu pai e minha mãe estão bem. Isso é riqueza. De ver que Deus abriu uma porta de emprego, estou conseguindo sustentar minha família. Depois da salvação, é isso. Só que hoje as famílias não têm dificuldade em se posicionarem para servir a Deus. É o primeiro desafio. E servir a Jesus é uma decisão pessoal. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhi hoje aqui se vale. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Olha o que Josué fala. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o primeiro desafio que eu vejo, filho. Jesus é a fonte para tudo, meu filho. Jesus. Só que o diabo tem cegado. Romanos diz sobre isso, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas do mundo para que a glória do Evangelho de Cristo não resplandeça sobre a vida deles. Então o inimigo vinha cegar as famílias para que elas não venham a servir a Cristo, porque Jesus é a fonte da salvação, da libertação, da restauração, da bênção. Ele é a fonte. Vamos correr? 2 Samuel 6:11. Meu Deus, queria tempo para continuar. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom 3 vezes, e abençoou o Senhor Obed e toda a sua casa. A arca ficou lá. Por isso que eu falei de ter tempo. A arca ficou lá. Detalhe: quando Davi estava carregando a arca para a sua cidade, a cidade de Davi, colocaram sobre os bois. A arca foi virando, Uzá colocou a mão, morreu na hora. Por quê? Não era para carregar em boi a arca, era sobre os ombros dos levitas. Para a arca ficar na casa de Obed-Edom, ele tinha que ser um homem santo. Para que a arca ficasse na casa de Obed-Edom, ele tinha que ter princípios. Se a arca ficou lá, é porque ela tinha princípios. Porque se lá fosse uma família bagunçada, o poder da arca tinha matado todo mundo naquele lugar. Veja que quando Uzá morreu, os amalequitas levaram a arca lá, quando os filhos de Ofni e Finéia perderam a arca na batalha, levaram para a terra dos amorreus. Quando eles tocaram, deu hemorróida, deu tumores, porque não era qualquer casa e família e pessoas que podia ter arca. Se a casa de Obed-Edom recebeu a arca e Deus abençoou, porque ela tinha princípios. Então, conclusão, resumindo, o primeiro desafio da família atual hoje é de ter a presença de Deus. É Jesus, é um compromisso com Ele. Veja para o irmão Cício, após ele entregar a sua vida a Cristo, a família toda era daquele jeito. O Breno quase morria várias vezes. A Ribeira assim assado. Mas quando o sacerdote se posicionou, a família começou a vir e está vindo devagarzinho. É assim na casa do irmão Vicente, pastor Vicente, da minha, do Marcos, da Fran, de todos que estão aqui. Por quê? A presença de Deus, a arca da aliança, servir a Deus é o primeiro desafio nos dias atuais. O segredo maior do lar, presença de Deus. Salmo 125, o segundo ponto, vou estar pulando aqui. O segundo desafio
da família atual é a confiança em Deus. Primeiro, é de servir a Deus. Segundo, a confiança em Deus. Nunca houve uma geração que as famílias perderam a confiança em Deus. Meu querido, a confiança de muita gente está no prefeito da cidade. A confiança de muita gente está no pai que tem dinheiro. A confiança de muita gente está numa igreja que tem tempos próprios. Devendo estar morrendo lá do que estar em um lugar que tem oração. A confiança está em muitas coisas, mas não está em Deus. E Deus fala fortemente no meu coração que um dos desafios da família hoje é desconfiar em Deus. Eu vim te dizer nessa noite, confia no seu Deus. Confia que Ele é poderoso para curar, libertar, abrir as portas, restaurar, salvar. Ele é fiel e é poderoso. Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 18, verso 2: o Senhor é a minha rocha, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o teu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Confiança é ter essa segurança em Deus. Confiança em Deus é saber que Ele é a nossa rocha, e se nossos pés estão nele, a Bíblia diz em Mateus 7: vem o vento, vem a tempestade, balança a casa, mas ela permanece de pé. Quem confia em Deus está firmado na rocha, como diz em Salmo 125, Salmo 18, 2, Mateus 14, 25. Eu vou resumir aqui. 29 diz assim: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O único que andou depois de Jesus foi Pedro na terra, sobre as águas. Por quê? Ele confiou. O vento estava a todo vapor. Jesus ia pelo sobre as águas. Pedro falou: eu faltava com o discípulo. Ele falou: eu sou eu. Se é tu mesmo, manda ele ter com você, com o Senhor. Vem, Pedro, vem. Tem que ter confiança, sim ou não? Para andar sobre as águas de um mar, tem que ter confiança. Pedro acreditou na palavra do seu Senhor e começou a andar sobre as águas. Confiança é um dos desafios do século, das famílias do século 21. Confiar no seu Deus, que mesmo com maior dificuldade, sabe que o seu Redentor vive e que em breve vai se colocar de pé. Pastor, vai estar assim, o teu Redentor vive. Pastor, vai estar assim, ele cura. Pastor, vai estar assim, ele liberta. Pastor, vai estar assim, ele transforma e restaura. Da família atual é o desafio de proteger nossos filhos. Efésios 6, 1 ao 3 diz assim: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Então, o mandamento bíblico é para nós honrarmos os pais. Eu vejo aí filhos barbados, só porque os velhos estão velhinhos, briga, xinga. É terrível. O que não faz mais é crente que conhece as escrituras, o pastor ensina, e mesmo assim é um acúmulo de arrogância com seus pais. Os nossos pais podem estar no leito de morte. Eu não tenho coragem de levar a minha palavra para os meus pais. Eles podem estar errados, que às vezes eles estão errados, mas mesmo assim eu nunca vou levantar minha voz para os meus pais. Está aqui minha mãe, ela sabe o que eu estou falando. Nunca, porque é mandamento bíblico: honra teu pai. E a Bíblia diz que aqueles que honram pai e mãe, os seus dias de vida na terra são abençoados e são prolongados. Só que é um dos desafios dos dias atuais da família, é proteger nossos filhos. Tantas ideologias que estão criando por aí. Não, o homem está sendo filmado. Se eu for preso, eu levo os presbíteros comigo, os pastores, os vices. Eu sou da parte. Segura as contas aí. Hoje é natural para a sociedade. Os filhos, homens vestir roupa de mulher, mulher vestir roupa de homem, homem com homem, mulher com mulher. E isso é antibíblico.
E tem tantos outros desafios para com nossos filhos, desenhos que nós pensamos que são inofensivos, e não são. Coisas que já passamos nos celulares e em televisões que nós às vezes passamos desapercebidos. E um dos desafios hoje é nós proteger nossos filhos, meus queridos. Vamos proteger nossos filhos, vamos vigiar, vamos observar mais, vamos orar por eles mais, vamos ensinar mais, vamos ser mais exemplos para nossos filhos mais. Vamos ser exemplo. Se os seus filhos estiverem orando em casa, eles vão ter vontade de orar em casa. Quantas vezes a minha filha maiorzinha, a Emanuela, está aqui, né? Quantas vezes, esses dias mesmo, ela se entrega dentro do quarto e passa lá um bom tempo, às vezes 40 minutos, 1 hora, orando. A minha filha hoje, de 11 anos. Isso alegra o coração dos pais. Quantas vezes nós pegamos a nossa filha, a Sara, cantando hinos dentro de casa, porque os pais são exemplos. Se os seus filhos não estiverem orando, como que eles vão desejar orar? Eu ouvi o ensinamento de um pastor que dizia assim: ó, o teu filho ama o Deus que você ama. Isso é muito forte. Então vamos ser exemplos em tudo dentro de nossos lares. Em todos. Vamos correr. Quarto e último. Então nunca se esqueça que estamos em um desafio terrível para preservar nossos filhos. Aí sobre os filhos, alguma referência aqui para os irmãos ouvir. Provérbios 22:6, muito conhecido. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Efésios 6:4. Os pais. Pais, não irriteis seus filhos, antes criai-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, tanto os pais como os filhos tem que ter esse discernimento, essa concordância. O pai tem que ser exemplo, não irritar os filhos, porque tem pai também que é só Jesus na casa. Irrita demais, passa do normal com os seus filhos. É muito chato. Quarto e último. E para concluir, o quarto e último ponto para nós termos uma família abençoada, para vencer esse desafio da família atual, é gastar tempo e atenção no lar. Parece uma coisa, gastar pequenininha assim, parece sem importância, mas você não sabe a importância que tem você gastar tempo dentro do seu lar com a sua família. É algo poderoso que fecha muitas brechas dentro do seu relacionamento conjugal e familiar. Gastar tempo. Há uma inquietação de pessoas, de famílias, tanto homem, mulher e filhos, que há uma inquietação que não consegue passar meio dia dentro do lar com a família. Há uma inquietação. Como que eu vou construir um lar se eu não tenho tempo para sentar e conversar, ver como que meus filhos estão se comportando, ver como que o meu esposo está, a minha esposa está. A minha esposa me observa muito, eu percebo disso. Se durante o dia eu peguei a Bíblia para orar, para ler, para estudar, se eu tirei um tempo para orar, vice-versa, também o esposo observa a esposa. Se não está, seja sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Amor, bora assistir um filme evangélico? Bora assistir um ensino no YouTube, vídeo. Esposa, vamos para o canal da água, vamos ler junto. Esposa, o que você acha daquele texto? Converse, construa um lar cheio da presença de Deus. Passe tempo dentro do lar. Fica rodeando ela como se fosse um galo campina durante o dia inteiro. Chega nela, dá um cheiro no olho, no ouvido. Aquelas coisas que sua esposa tem dentro de casa, faça com a sua esposa, você tem liberdade. Gaste tempo dentro do seu lar, meu querido. Feche as brechas do inimigo. Isso é um investimento na sua família. Para construir uma família feliz, 3 passos essenciais é necessário. Qual? Priorizar a comunicação. Vou voltar para. Não tenho tempo para falar sobre tudo isso. Comunicação. Se eu vou gastar tempo com a minha família, eu tenho que ter o primeiro passo: comunicação. A comunicação, busque
Você é um homem já maduro. Você já é uma mulher madura. Se esforce, quebre alguns paradigmas. Se você ama, se você quer ser uma pessoa abençoada, começa a romper com algumas coisas que está lhe atrapalhando e rompa, se for necessário para você ser feliz dentro do seu lar e fortalecer o laço matrimonial. Segundo, cultivar a proximidade. Cultive, ou seja, cuide, faça alguma coisa para manter-se próximo das pessoas que você ama. Filhos, esposas, esposo. Eu sei que todos nós trabalham, mas é necessário às vezes sacrificar hora de trabalho. O que você acha melhor? Estar com dinheiro no bolso, estar em tal lugar, ou você sacrificar tal hora, tal dia, para você fortalecer seu lar e ter uma vida feliz? Sacrifício, tem que ter sacrifício, como eu te falei lá atrás. Sacrifício gera milagres. Estou concluindo já. Terceiro, fortalecer a fé, a comunhão, o laço, a proximidade. Porque a fé é a comunicação. A comunicação fortalece os laços e a proximidade cria momentos especiais. E a fé dá sentido à verdadeira vida. Entendeu? Vou repetir. A comunicação fortalece os laços. A proximidade, a unidade, cria momentos especiais. E a fé, o sentido verdadeiro da vida, que é de morar no céu e de ser feliz com a sua família. Fique de pé, por gentileza. 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus familiares, da sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. Agora, nunca se esqueça disso, meu filho. Casamento é uma construção de ambos. Não é só de A e nem só de B. Casamento é a construção de ambos. Efésios 5, 22 ao 31 e Efésios 6, do 1 ao 4. É uma construção de ambos. Conclusão: a Bíblia valoriza a união familiar, onde todos os membros se apoiam e cuidam um dos outros, especialmente em momentos de dificuldades. Deu para perceber um pouco? Tem muita coisa, depois eu faço a parte B desse estudo. Amém?